hoje, né, sobre ligação e ensino. E o mais interessante é que as pessoas falam ligação, ensino, dá para fazer os dois. Não tem como fazer os dois. Ou escolhemos um ou outro. E, do que me pareça, as pessoas que mais ensino hoje. Eu sei que hoje, as pessoas que vai só estar aqui nessa live, os que querem morar no céu, porque o ensino, ele é fundamental para a nossa vida cotidiana com Cristo. O ensino, ele nos transmite dentro de nós mesmos o conhecimento, que é a dádiva de toda percussão para a eternidade. Foi através do ensinamento que Cristo cativou os 12 discípulos, ensinando tanto no Monte das Oliveiras, tanto também no Sermão da Montanha, ensinando acerca do reino. Então, o que eu quero dizer a todos vocês, preste bem atenção, já deixa o like no vídeo e compartilha o ensino. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos vivendo um dia, um tempo, onde poucas pessoas vão ser salvas. E por quê? Porque não querem aprender. As pessoas não têm tempo mais para ouvir Deus falar e tampouco querer conhecer. E hoje nós vamos trazer um fato importante, um ensino interessantíssimo, muito forte, muito precioso. O Espírito Santo falou comigo, né? Eu estava indeciso e ele falou comigo, olha, fala sobre isso. Mostra porque ninguém me teme. E eu pergunto a você, você teme a Deus? É isso que Deus quer falar hoje. Muitas pessoas acham que temem. E hoje, nesse ensino, você vai quebrar a sua cara. Você vai falar, meu Deus, eu achei que eu temia a Deus. Então, tem muitas coisas loucas acontecendo no Evangelho de Cristo. Está acontecendo coisas perplexas aos nossos olhos e não temos percebido. Então, muitas pessoas estão achando que temem a Deus, mas no fim não temem. E hoje Jesus falou para mim que vai desmascarar muitos de nós. Até mesmo eu, por exemplo. Então eu queria que vocês apertassem os cintos e issem nessa abordagem celestial que nós vamos ter hoje. Vai ser tremendo, eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração e vai te dar toda a estrutura para você ver, meus irmãos, que não é brincadeira, que a coisa é séria e que nós temos que ter essa responsabilidade de temer a Deus, tá bom? Então eu espero que todos vocês agora peguem firmes nessa nova jornada e vamos embora para mostrarmos para vocês o que é o temor ao Senhor. Amém? Vamos ouvir um hino primeiro? Enquanto você vai dando like, você vai dar o like e vai compartilhar, chamar outras pessoas para assistir, compartilhando e dando like. Daqui a pouco voltamos. Escute sim. Viver a cada dia, rompendo em fé. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, as montanhas e vales, me levam para perto de ti. Desertos e mares, que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai fazer aleluia, aleluia, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos então hoje. Queria que
a cada um de vocês colocar essa mão na consciência. E o que eu vou falar agora é muito sério, irmão Luciano. O irmão Luciano está aqui comigo, do meu lado. Irmão Luciano, eu me pergunto hoje, se eu morrer hoje, o Espírito Santo vai perguntar para mim assim, o que você fez na sua vida? O que foi a sua vida? Você teve a oportunidade de dar um like no vídeo? Você teve a oportunidade de compartilhar um vídeo? Teve a oportunidade de estar quentinho na sua casa, ouvindo o ensino? E você me negou. Negou o conhecimento, negou, né, a busca dessa graça chamada conhecimento divino. Irmãos, eu quero deixar aqui, vou até baixar aqui, eu queria deixar porque o Espírito Santo está me chamando aqui para me falar isso. Luciano, eu fico pensando que nosso tempo, nossos avós, os nossos pais, eles andavam no frio, na chuva, 5 quilômetros para escutar um culto. Verdade. Hoje nós temos um culto online, onde a pessoa pode ficar dentro do edredom, deitada. Às vezes nossos avós ficavam naquela igrejinha fria, de pau a pique, para ouvir uma palavra. Hoje nós temos o edredom, a gente coloca o edredomzinho, um foninho, um chazinho, e ouve um culto espiritual, no caso, onde aqui Deus opera, de uma forma espiritual, e a gente não dá valor. E eu fico pensando nisso que Deus me está tomando aqui, Luciano, para falar. E eu fico pensando no dia do juízo, depois que você morrer, que nós enterramos o teu corpo. Eu não sei qual cemitério você vai ser enterrado, mas está chegando a sua hora. E eu queria saber qual é a dificuldade de você dar um like no vídeo, comentar no vídeo, resplandecer o Espírito de Deus a mais pessoas. Qual é a dificuldade? E naquele grande dia, que não será nada fácil, essa presença da eternidade, que segue o seu juízo, lá Deus vai perguntar tudo. O que foi a sua vida? Será que era vergonha de falar de Jesus? Valeu a pena se esconder de Deus para os seus amigos da escola? Valeu a pena esconder de Deus que você era cristão no meio das suas amizades? Valeu o quê? Agradou o homem e desagradou a Deus. Então, queria deixar bem claro, é a última vez que eu vou cobrar de vocês. Deus está cobrando, não é eu. E se não for Deus, eu quero que eu vou para o inferno, porque eu sei quem fala comigo. O Senhor está preocupado com os moradores da terra, porque estão relaxados. Pra você ter uma ideia, se fosse ligação aqui para receber cura, teria mais de 1.000 pessoas. Rapidinho. Mas ninguém quer Jesus. As pessoas só querem o interesse que Deus possa dar. Nós estamos vivendo uma terra corrompida de pessoas tenebrosas, que dá medo. O ser humano está pior do que um animal. São terríveis. São terríveis. E eu peço a Deus que Deus possa visitar a sua casa, o seu coração nesse conhecimento de hoje. Porque hoje o chicote vai estralar. Eu tenho certeza de que hoje Deus vai tirar a máscara minha, do Luciano, a sua máscara em casa, através da verdade. Então agora que era para ter 1.000 pessoas aqui na live, agora que era para ter, mas não, um pastor falando ali à toa, torta direita, várias coisas, e todo mundo está lá. Outro falando de facção criminosa, tem mais de 3.000. Outro falando lá, tá ali, falando mal do outro, com raiva no coração, tá todo mundo lá. Mas quando Deus desperta para uma coisa muito séria chamada temor, esse vídeo não vai chegar a 10.000 visualizações. Sabe por quê? Porque o sistema maligno cala a voz do justo e a voz de Deus. É triste. Imagine, Luciano, nós temos 300 pessoas na live. Imagine 300 pessoas postando, repostando esse ensino. Já daria bastante alcance, né? O que custa você fazer um canal e repostar os ensinos? O que custa? Custa o quê? Mas você fez? Não. Tem tempo para ficar no TikTok, no Kawaii. Tem tempo para fazer tudo. Mas esquecem das almas.
Poderiam fazer canais aí, colocar, postar um vídeo, prender, postar um vídeo, baixar o SnapTube ali, postar. Gente, escuta, é o Espírito Santo que está me falando aqui. É a tristeza que se releva, meus irmãos, o povo de Deus. Como são preguiçosos. Como o povo de Deus é preguiçoso, quer tudo na mão, não articula nada para que outras almas recebam aquilo que eles recebem. Porque o povo de Deus, eles são, Luciano, eles são presunçosos. E eu vou te provar. Eles só querem a salvação para eles. Não importa se no domingo eu estou saindo do culto alegre e o outro está triste. Eu estou alegre. Eu recebi minha vitória. Mas o outro não. Então não consegue mais chorar com os que choram. Não consegue mais ter esse afeto. Olha como está começando em cima. Deus, ó, nos arrebentando na palavra. Né? E tem pessoas aqui comentando, não vai fazer chamada de vídeo? Eles querem somente receber oração, mas não querem conhecer a Deus. E é isso que é triste para o legado do Espírito, que veio para convencer o homem. É triste. Infelizmente, estamos nos últimos dias. Infelizmente. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Eu quero que todo mundo preste atenção. Quem não compartilhou, não deu like, não tem problema, você e Deus lá no dia do juízo final. Eu estou fazendo a minha parte. Pegue agora, quero que todos aqui, hoje será um ensino que todo mundo, eu quero a atenção total de todo mundo. Do Luciano aqui, respeito, o mais sensatez possível. Irmãos, o que mais vemos hoje nas igrejas é a palavra, eu temo a Deus. Eu vou perguntar para o Luciano, Luciano, você teme a Deus? Não, fala, sim ou não? É claro que sim, né? Mais alto. Claro que sim. Você em casa teme a Deus? Nós vamos aprender hoje o que é temor ao Senhor. O que se refere a essa palavra, temer a Deus. Eu vou acompanhando aqui, né? O que significa essa palavra, temer a Deus? E é nessa palavra que eu quero hoje trazer para vocês o declínio, a enganação dos nossos corações. Uma enganação. Como nós enganamos. Como nós estamos sujeitando ao engano. E esse ensino será uns ensinos poderosos, que vai fazer você acordar. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Abre comigo. Aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13. Todos acharam aí? Vamos lá. Preste atenção todos vocês, tá bom? Presta bem atenção. A coisa é séria. A tampa da chaleira vai voar agora. Eu sinto, Luciano, é que agora, a gente estava conversando aqui até um pouco tempo, mas quando eu estou aqui no espírito, não dá para... A minha ex perguntava, como que você sente? Porque você muda. Os seus olhos mudam? O seu jeito de falar muda? Eu não sei, não tem explicação o que está acontecendo dentro de mim agora. É algo assim surreal. E eu tenho assim a plena certeza
graça. Que nós estamos sendo enganados todos os dias, que nós estamos vivendo em perigo, estão mentindo para nós e que a gente acha que está tudo bem, mas não está nada bem. Eu estou chorando porque eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida agora. Vamos lá, que o Senhor me dê sabedoria, e eu orei, eu estava Luciano orando antes dessa live. Eclesiastes capítulo 12, segura os cintos que agora a coisa vai apertar. Segura aí. Vai, compartilhe o máximo de pessoas possível, por favor. Quando acabar esse ensino, comentam. As pessoas precisam entender. Todo mundo vamos aprender? Pega a caneta, o papel aí. Quem tiver aí a caneta, o papel, tá certo? E vamos embora nessa viagem. Vamos sair um pouquinho da terra e vamos estar perto do trono de Deus. Quero também já aproveitar, agradecer aos irmãos, os dizimistas e ofertantes desse ministério, os que têm nos abençoado nessa semana, tá? Que quero colocar eles adiante da presença de Deus nessa hora também. Falar de temor a Deus, a gente fica baixinho, a gente fica calado, a gente fica trêmulo. Eu estou tremendo todo aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir dar esse ensino, mas Deus vai me dar graça, porque eu estou sentindo uma mão aqui na minha cabeça. Sentindo como se fosse alguém me olhando aqui com os olhos de fogo. Tá muito pressão sobre mim agora, gente. De verdade, diante dos meus filhos, diante do Espírito Santo de Deus, eu não estou mentindo. É muita sinceridade, é muito poder sobre a minha vida agora. É algo que Deus queria falar com a raça humana. Está muito forte a presença de Deus, meus irmãos. Vocês em casa estão sentindo em casa, né? Eu espero que vocês estão sentindo também o que eu estou sentindo aqui. Muito forte a presença do Senhor. Muito forte mesmo. Algo assim, tá sentindo, Luciano? Né? Tipo um temor, né? Algo, né? Muito, uma reverência, né? Uma educação tremenda perante a face do Todo-Poderoso. Todo mundo em casa sentindo também a mesma coisa que eu estou sentindo aqui. Quem ama, quem teme, sabe o que a gente está falando. Ele é muito santo e eu não sei se eu vou conseguir dar esse ensino, mas que ele me dê graça para mim, que chega a me dar força, Senhor. Eu preciso ensinar esse povo. Então, essa glória que está saindo aqui do celular está entrando na sua casa. Vai ter anjos aí do lado de vocês, né? Vai ter anjos aí do seu lado para ensinar e disciplinar vocês também. O Espírito Santo vai ajudar vocês a entender. Eclesiastes, oh Deus, me ajuda. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. De tudo que tem se ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção no versículo. O versículo ele começa a falar que nada, nem antes e nem depois desse fato determinante é maior do que ocasionado seja o temor a Deus. Nada de tudo que tem se ouvido, de nada que vem depois e que nada que foi atrás, é o temor, o princípio de toda a sabedoria e de todo o movimento de criação, Deus diante da sua plenitude nessa terra. Então, a maior virtude que existe numa criação de Deus é o temor e a reverência, que significa respeito. Temor, você pode anotar aí, significa respeitar a Deus. Então, esse temor traz a palavra tremor. A palavra tremor já é mais da sua divindade de glória, mas daqui a pouco vamos falar sobre esse tremor. O Espírito Santo está falando conosco acerca do temor. Irmãos, uma palavra de reverenciar, uma palavra de se humilhar e uma palavra de se assustar. Ou seja, de eu obedeço não somente porque ele é maior, eu obedeço porque eu a amo e eu obedeço porque eu sei a condição e também a condenação que eu posso me levar sobre meus ombros por algumas atitudes inconvenientes perante aquele que está exercendo acima do meu limite de vida, ou seja, que está agora eu submisso a ele. Ou seja, a glória de Deus e eu debaixo dela. Então, o que acontece, né? Quando Josué diz, no livro de 24:14, agora temei o Senhor e servi ele com sinceridade e com verdade, vemos lá ele dando essa palavra, pode ver que está em Josué 24:14 isso, ele está falando para o povo, olha, agora é a hora de temer a Deus com sinceridade e verdade. Irmãos, o temor ele tem um princípio básico,
qual é o princípio básico? Obediência e verdade. O que significa verdade? A verdade, ela não se quebra, a verdade, ela não se limita, a verdade, ela não se coloca em mentira e ela não obscurece. Ela é luz em todo ponto de vida e de notoriedade diante daquilo que é compulsivo, através de ações de verdade. A verdade, ela traz 3 amigos. Quem são eles? A justiça, o juízo e a retidão. Então, a verdade, ela traz a justiça, o juízo e a retidão. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi chamado Espírito da Verdade e veio convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado em cima dele vem o quê? A verdade em cima da mentira ocasionada pelo pecado. Então, o pecado nos faz mentir, ou seja, nós mentimos porque pecamos e pecamos porque mentimos. É como se fosse se eu mentir para o Luciano é porque eu fiz errado. Porque se eu fizer certo, ele vai perguntar e eu vou falar o que eu fiz. Mas se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que mentir para o Luciano ou para você de casa, para aquilo se tornar verdade, para que eu não leve a condenação. Amém? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus, está entendendo? Então, se nós acertarmos, a gente não precisa mentir. Mas se erramos, a gente mentimos para sobressair sobre o assunto ou sobre a situação que a gente viver. Então, o pecado, justiça e juízo. Então, existe a verdade, ele tem o seu trono de justiça. Então, a justiça, a retidão, né? Ela sombria essa verdade. E uma coisa que existe dentro da Bíblia Sagrada, que esse temor nos translada a viver na obediência e na sinceridade da verdade. O que é sinceridade da verdade? Como Josué está mandando dizer. Sinceridade da verdade é realmente a base da verdade na sinceridade, ou seja, uma verdade verdadeira. Como Paulo começou a dizer a alguns irmãos e também alguns santos que estavam em Colossenses e na Galácia, ele diz aos santos que estão em Corinto também, ele fala, se é que vocês amam de verdade. Paulo via uma igreja que amava, entre aspas, mas o amor era mentiroso, era um amor de boca para fora. E aqui nós estamos falando de um temor que se eleva na sinceridade e na verdade, uma verdade verdadeira, né? Como Paulo também diz que alguns circuncidam, né? Um da incircuncisão e outros circuncidam para mostrar que estão na circuncisão, mas para ele que isso não vale nada, que a maior coisa, a boa coisa é ser uma nova criatura. Então, isso é a base do temor a Deus, a sinceridade da verdade. E aí começa a complicar aqui. Por quê? Porque nós vemos que se nós obedecemos, nós estamos debaixo de uma santificação e diante de um temor e ainda ocasiona o tremor. O tremor é o quê? Tremer. O tremor é o quê? Se esconder perante a sua presença. A Bíblia diz que quando a voz de Deus ilumina sobre os céus, as montanhas e ilhas tremem. Ou seja, tremor, vem do tremer. Ou seja, é grande e poderoso é o que está à minha frente. Ou é acima dos céus. Então esse tremor vem através da obediência, né, do temor. Porque o temor traz obediência e quem obedece chega até tremer, porque sabe da sua grande e gloriosa, poderosa presença. Mas o que nós vemos hoje? Um povo que se diz, eu temo a Deus, mas anda em caminhos errados e fazem pouco esforço para não pecar. E aí que Deus está falando. Meu Deus do céu. Eles não lutam pelas suas vontades. Eles dizem, não, eu vou pecar aqui porque depois o Deus me perdoa. Então, isso não é temer na sinceridade. Temer e tremer é lutar contra a sua própria vontade e para que o final Deus possa ser glorificado. Então, lutar contra si mesmo, negar a sua própria vontade. E isso faz com que a palavra de Deus venha trazer tremor e temor dentro do ser humano. Mas o ser humano hoje está muito dedicado às suas próprias atitudes insanas, que acha que depois Deus pode perdoar. Isso não é temer a Deus. Quem faz esse tipo de coisa não teme. Por quê? Porque vai deixar-se a sua vida se corromper por um detalhe pecaminoso e ali vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas aí acha e coloca um versículo dizendo, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Mas esse vale da sombra da morte não é o que Davi estava falando. Davi está falando de outro vale. É um justo passar por inimigos apontando o seu vale. Não você se lançar ao vale.
Davi tinha inimigos nas montanhas, até o ponto que ele diz: olhei para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele sabia que inimigos viriam, então por isso que ele disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, mas não, as pessoas sem temor a Deus, ela entra no vale da sombra da morte com suas mãos sujas, com sua mente impura e com seu coração desequilibrado do temor a Deus. E aí que vem essa particularidade. A pergunta é: você teme realmente a Deus? Porque imagina você sabe o que é temer? Vou dar uma explicação lógica que Deus acabou de me mostrar. Você acende um fogo. Você teme o fogo, não teme? Teme. Porque se não temesse, você colocaria a mão no fogo. Mas por que você não coloca? Porque você teme. Então por que quando você vê que aquilo ali é errado, você continua fazendo? Sabendo que é um temor. Tem que ter um temor para que não ocasione esse sentimento e essa propulsão de pecado. Então, o homem esqueceu de entender o que é temor a Deus. Temor é muito mais do que pensamos, imaginamos ou meditamos. Como Saul não teve temor a Deus e desobedeceu a voz do profeta Samuel, e Deus foi lá e recusou. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e a Bíblia fala isso. O homem sábio, ele busca o temor do Senhor em princípio da sua vida ética. Temer a Deus é algo muito tremendo. E eu digo a vocês que essa palavra temor, ela se encaixa dentro do tabernáculo de Moisés, quando tinha o lugar santo do santo e o santíssimo lugar, onde eles temia e tremia entrar no santíssimo lugar em pecado. E segundo a Bíblia Sagrada, Alabassuri, Canter, Abagai, sinto a presença de Deus, que quem entrava lá era amarrado uma corda, uma romã. E aqueles que entravam em pecado, a glória de Deus fumegava, aqueles morriam, eles tinham que puxar, porque ninguém pisava no santíssimo lugar, no tabernáculo de Moisés. E é o que está acontecendo. Ninguém tem temor de pisar na presença de Deus, ou falar ou orar em pecado. Estão errados, fizeram coisa errada e já chegam orando: ó Deus glorioso, Pai. Deus está irado com essas coisas. Ele viu o pecado que você cometeu e você não vem aqui falar. É como se fosse você ter um filho e ver o que ele fez, e ele não confessa o que ele fez, e vem falar: oi pai, te amo. É muito duro ouvir isso. Então, a falta de temor. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus fala, não teme ao homem, lá em Mateus, lá no capítulo 10, verso 28, não tema o homem que mata a carne e sai correndo como louco. Temei a Deus que mata a carne e manda o espírito para o fogo do Hades. E por quê? É um temor, um tremor, é uma obediência. É por isso que a Bíblia vem falando desde o princípio: negar a sua própria vida, negar a sua própria aparência, fugir da aparência do mal, negar essa vida para ganhar outra, aborrecer a tua vida. Ela está falando sobre aborrecimento. Ele está falando que você não vive mais segundo a sua própria vontade e tampouco vive segundo os seus próprios querer. Deus está falando de algo muito mais forte do que você fala assim: eu temo a Deus. Quando você escutar alguém falando isso, repreenda essa pessoa. Porque temer a Deus é guardar os seus mandamentos na tábua do meu coração, como Davi disse: guardei os seus mandamentos na tábua do meu coração para que não pecar contra ti. Ou seja, é para não pecar. Tá bom. E você possa dizer para mim: ah, pastor Júlio, você está dentro disso? Eu estou, infelizmente. Eu estou triste de estar dando esse ensino, porque Deus está falando comigo também. Eu fico triste saber que eu preciso mudar mais de 80%. Que você em casa precisa mudar. Que nós todos estamos enganados em um sentimentalismo emocional, que é algo muito mais forte do que o fogo. Sendo que nós tememos ao fogo para não queimar o dedo. Por que não temer a Deus, que é o dono do fogo? Aleluia, glória a Deus. Dá vontade de ter parar. Dá vontade de se jogar ali embaixo ali, e ficar chorando mesmo no mato. Estamos achando que vamos para o céu. É isso que o Espírito Santo está falando. Aleluia, glória a Deus. Porque é muito mais profundo. Todos nós já estávamos condenados. Todos nós estávamos condenados. Não tinha jeito para nós já estávamos indo para um fogo eterno. Já era decretado. Mas a Bíblia diz que pela misericórdia de Deus é o fato de não sermos consumidos. Então, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser. De quem Ele quiser. Imagina você lutar e não ir para o céu. Não conseguir a salvação por falta de temor.
Não pensam. Por isso que Isaías começa a falar uma coisa muito séria. Ó. Eles nem pensam. De manhã eles já vão atrás da bebida, carregando mulheres adúlteras em seus colos. É por isso que a palavra de Deus está falando, ferindo nós nessa noite. Está sendo um tapa na cara de nós, todos nós. De falar assim, poxa, eu achava que eu conhecia Deus. Mas a gente não ama a Deus. E aí o que a Bíblia está falando aqui é verdade. Nós não amamos, não tememos. Precisamos algo muito mais forte do que isso. Se é que estamos com Ele. Por isso que Jesus é o nosso espelho. Jesus não errou, não pecou, e Ele obedecia o Pai em todo instante, negou a sua própria vida na terra. E é esse fato que traz essa flecha dentro do meu coração. Que realmente eu preciso mudar. Que realmente o Luciano precisa mudar. Que nós precisamos, porque temor é algo muito sério. É algo muito forte. O Espírito Santo está do meu lado aqui agora. E não tem homem nessa terra que pode contar essa palavra. Não tem ninguém que venha colocar uma mãozinha no pecado e só avisar pecado aqui, não. Não, nada a ver isso, não. Deus é misericordioso, Ele perdoa. Sim, Ele é misericórdia e perdoa, mas Ele exige temor e respeito. É uma das cláusulas que está levando milhões de pessoas ao engano, achando que estão. Ao ponto de Pedro ser muito ignorante, ele foi muito verdadeiro. Ele olha e fala assim, aquele que peca é do diabo. Putz, o diabo peca desde o princípio. E quando você vê essa mensagem, quando ele fala isso, ele joga uma indireta porque ele sabe o que ele está vivendo. Ele está vivendo uma vida de santidade muito forte para ele falar isso. Ele fala, vocês têm pecado, eu não pequei, eu não estou pecando, vocês pecam, mas quem peca, vocês é tudo filho do diabo, vocês é pecador. Quem peca é do diabo. Está na Bíblia mesmo. É o Espírito Santo que está falando com você agora. Então, olha a dimensão que estava o discípulo e olha nós. Sim, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, tudo bem. Mas ele está falando uma vida cotidiana de erros. Erros. Então ele está olhando para o povo e falando, quem peca é do diabo. Porque o povo está indo ao delírio, ao absurdo. Um absurdo do seu cotidiano, da sua vida. Está errando sem temor ao Senhor. Está achando que depois Deus vai perdoar e acabou e pronto, já era. Glória a Deus, aleluia. Fico 2 meses de banco na igreja, não tomo ceia esse mês, no outro mês eu estou dentro de novo. Glória a Deus, vamos embora. É isso que Deus está falando, até se tornar o quê? Um apóstata que não tem perdão. E aí a apostasia vem através do que? De erros que devem ser milimetramente calculados. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse é o fato de toda sabedoria. Falar que nada. Esse é o fato de todo poder. Aleluia, glória a Deus. Que realmente eu preciso mudar. Agora, o que mais interessante? Em 1 Pedro diz assim, lá no capítulo 1, versículo 17. Estão todos entendendo agora? Irmãos, ensino como esse vocês não vão achar em lugar nenhum, sabe por quê? Porque eu fui escolhido para a última hora. Deus está falando comigo agora. Para vocês ouvirem esse ensino. Ouve, ó Deus. Deus está falando, ouve, ó povo. Ouve, ó meus filhos, ouve essa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 17, olha o que está escrito. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Ele está falando assim, ó, peraí, se vocês invocam por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, ande em temor, porque é pelas suas obras que ele vai te condenar. É isso que ele está falando aqui. Então, andar em temor, ele está falando. Andar em temor. Temor e tremor. Com medo. Sim, meus irmãos. Tem que ter medo de Deus, sim. Ah, não tem que ter medo. Tem que ter, sim. Satanás que põe isso na sua cabeça. Ah, não tem que ter medo de Deus, não. Porque Deus é amor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Tem que ter medo dele. Medo. Como um filho tem medo do pai. O pai não pegar de cinta. É medo. Medo que ainda mais que os olhos dele está em todos os lugares. Em todos os lugares. No seu pensamento ele está. Dentro do seu coração ele se encontra. E ele pesa. Então, o que diz no livro de 1 Pedro 2,17 diz assim,
honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrar o rei. Olha só. Olha que 1 Pedro interessante, que ele falou de 2 versículos, os 2 primeiros mandamentos. Ó, honrai a todos, amai seu próximo, com a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Ó, e honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus. E honrai o rei. Honrar o rei é o quê? O rei Deus, o Todo-Poderoso. Honrar a Deus. Amar a Deus e amar o teu próximo. Aqui os dois, quando tá aí, em 1 Pedro 2,17, pode olhar lá. Ele está falando do quê? Dos 2 mandamentos principais, que é honrar o rei e honrar a todos, e amar. Ou seja, o vínculo da perfeição, que é o amor, honrar os 2 mandamentos, honrar, amar a Deus sobre as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E está falando outra coisa mais importante, temei a Deus. 4 coisas poderosas que acabam com qualquer... É uma bomba na Bíblia. É uma bomba. Temer a Deus, amar teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre as coisas e amar uns aos outros. Olha só, amor. E é o que ele está falando em 2 Pedro. Então, é um vínculo de tudo. O amor é o vínculo da perfeição, porque se nós amamos a Deus, tememos a eles e trememos e obedecemos e estamos sujeitando aos seus mandamentos. Então, o amor, que é o princípio de tudo, que não adianta você honrar a Deus, honrar tudo e ser rancoroso, não amar ninguém, não ter misericórdia, que não adianta nada, porque os que não tiverem misericórdia não receberão misericórdia. Agora, o que é interessante? O que é sério, meus irmãos? O que chega a dar medo? A Bíblia diz em Salmo 111:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e todos que cumpriram seus preceitos revelam bom senso. A Bíblia também fala, lá no livro de Provérbios, capítulo 15, olha só para você ter uma ideia, no capítulo 15, versículo 16, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Agora me fala, por isso que eu digo, quando nós tememos a Deus, nós temos tudo. Tudo temos. Por isso que Provérbios 15:16 fala, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Ou seja, quem tem muita riqueza terrena não tem paz na alma, mas quem tem o temor do Senhor tem tudo, tem paz na alma, tem felicidade e tem ainda uma grande peregrinação nesse mundo, né? Porque somos peregrinos. Então, meus irmãos, a conclusão de tudo. Jeremias 10:7 diz assim, quem não te temerá ao Rei das Nações? Esse temor te é devido. Olha isso. Ou seja, é um dever nós tememos a Deus. Foi o que Jeremias, capítulo 10, verso 7 disse. Acordem, meus irmãos. Acordem. Eu também preciso acordar também, o Luciano também. Nós não vamos para o céu. Vai todo mundo de balde amarrado para o fogo do inferno. E não adianta me repreender aqui não, porque você está repreendendo o Espírito Santo da sua vida, porque você também erra. Não tem um santinho aqui nessa live. Não tem um santinho aqui. Erra ainda sabendo que é errado e faz. Vamos todo mundo queimar de mão dada. Vamos gritar dia e noite. Por quê? Aquilo que era devido. Aquilo que era devido. Jeremias capítulo 10, versículo 7. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. É um devido. É um devido respeito. Não é respeitar o seu patrão no seu trabalho, não. Não é respeitar o professor da escola, não. É respeitar a Deus acima de tudo, todos os professores, reis, o que for. Primeiro é o Senhor, os céus, que fez os céus e a terra e a plenitude dos seus pés. Então, é isso que é o problema. Nós vamos tudo para o inferno, gente. Vou falar. Vai eu, Luciano, vai todo mundo para o inferno. Pela essa palavra a gente vai. Não adianta, não está errado. É o que Deus está falando aqui. Se eu aguentar dar esse ensino, não, meu Deus do céu. A gente acha que está se fazendo certo, mas irmão, está tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Que adianta viver a vida inteira aí enganado aí, ó. Por isso que eu falo, conhecimento nas escrituras é tudo, gente. Conhecimento das... se os pastores Flávio da Igreja Reage, de outros pastores pudessem ensinar isso para essas ovelhas que estão seguindo eles. Se esse povo, se esses pastores de outras igrejas pudessem ensinar, se Edir Macedo agora abrisse, oh Deus, por que isso não acontece? Para alertar o povo que o negócio é muito mais embaixo, que as coisas é muito mais forte, não é porque caiu um demônio na igreja que estamos indo para o céu. Meus irmãos, se vocês compartilhassem esse vídeo, quantas pessoas não iam entender, poxa, está na Bíblia.
É algo sério. É algo real. Bem-aventurado todos nós que estamos aqui nessa noite, meu irmão. Porque isso nos traz mais temor, mais obediência, mais santidade. Bem-aventurado. Bem-aventurado vocês que seguem esse canal. Bem-aventurado a minha vida, que hoje eu recebo essa palavra, porque ela vem contra a minha vida também. Ela está contra mim. E eu vejo tão miserável que sou eu. Como que eu ia dar um ensino, meus irmãos? Para que não ia me repreender? Só se fosse da carne, mas é do Espírito, e ele repreende todos, até mesmo o pregador. É muito sério, meu irmão. Cai na mão de um Deus irado. É muito sério. É muito sério. A gente faz as coisas, tipo, achando que Deus, você espera aí, eu vou pecar aqui e depois a gente conversa. Não, não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Deus está sendo boicotado, Deus está sendo maltratado, Deus está sendo deixado pela segunda instância. O que é isso? É isso que ele está triste. É isso que o Senhor está falando comigo. Aleluia. Em Deuteronômio, lá no começo, ele fala do temor também, lá no capítulo 5, verso 29. Ele está dizendo algo muito interessante. Ele está dizendo assim, olha, quem dera se ele estivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Olha assim, olha o que Deus está falando lá atrás. Lá atrás, o povo estava sem celular, sem nada. E o Deus estava falando assim, um povo humilde, um povo simples. E Deus fala assim, ó, Deuteronômio, pode anotar aí, capítulo 5, versículo 29. Quiser ler, acompanhar comigo? Porque aqui a gente ensina dentro da Bíblia. Quem dera, ou seja, quem dera, ou seja, não está acontecendo, mas quem dera acontecesse. Deus está falando. Se ele estivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e seu descendente para sempre. Deus olhou e falou assim, quem dera se eles fossem temente a mim. Ai, quem dera. E nós estamos falando, sabe de quem? De um povo enclausulado com Josué, Moisés, Deuteronômio. 5 livros primeiros da Bíblia. Estamos falando de um povo temente, que mostra-se temente, mas era obediente. Irmãos, obedecer não é temer. Se a obediência não ocorrer no intelecto da alma, escrita no coração. Porque você vai escapar. Eu vou ali, vou fazer, não, eu vou pecar, Deus me perdoa. Isso é temer a Deus? É temer a Deus? Ou a gente vai chorar lá no quarto para não pecar? Vai pedir a Deus misericórdia para não errar? Você já pecou chorando? Não. Você peca rindo, sentindo o prazer dele. Você não peca chorando. Lá em Deuteronômio 8,6 está falando que é para andar nos caminhos do Senhor e dele tendo temor. Então, a palavra temor, ela é descrita na Bíblia toda vez e todo tempo. E por quê que ela é descrita? Ela é descrita, meus irmãos, porque ela é a base de todo o conhecimento, de tudo o que é. Sabe, não é fácil, meus irmãos. Não é todos que vão poder se salvar, infelizmente. Não é todos que vão poder se salvar, infelizmente. E eu fico triste sabendo, meus irmãos, que muitos vão padecer no lago de fogo do inferno. Eu fico triste sabendo que ninguém ensina a verdade para nós. As pessoas vão pregando aquilo ali, achando, eu não sabia disso. Eu falei, Luciano, o que eu vou trazer hoje? A hora que Deus falou, temor. Eu estou assustado, porque eu estou vendo que é muito mais sério. É muito mais sério. É muito mais sério. Todavia, meus irmãos, os livros de 2 Crônicas, eles falavam para os reis assim, ó, julguem no temor do Senhor. Lá em 2 Crônicas 19, 6 ao 7, fala isso. Né? Consideramos atentamente aquilo que fazem, pois vocês estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês para sempre, que deram um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Todavia, meus irmãos, a Bíblia fala do temor, da obediência, assim, ó, você pode ver um soldado no exército, ele tem um temor do coronel quando chega, eles acordam cedo. Toma banho gelado. Sim, senhor. Não, senhor. É um temor, é um respeito, meu irmão. Que o soldado falta cagar nas calças quando o coronel chega. E porque para Deus, que é acima do homem, esse temor tem se acabado. Esse temor tem
tem se fechado todos os dias. Eu sei que nós estamos em uma profecia que os homens iam perder a fé, e Jesus falou assim, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, a ideia é uma só. Nós estamos indo para o inferno. Pronto, falei. O que acontecia, para Jó ser provado daquela forma, Jó tinha uma característica muito forte. Em Jó capítulo 1, verso 8, diz assim, reparou meu servo Jó? Homem íntegro, homem que teme a Deus e se desvia dos mal. Jó temia. Jó não oscilava. Ele não oscilava, um dia estava... Não, ele temia a Deus de verdade. Satanás perguntou assim, eu venho aí da terra, e eu estou vendo lá... Sabe por que Jó é assim? Porque tudo dá tudo para ele. A Bíblia diz assim, que Deus falou assim para Satanás, Jó é um homem que teme. E você percebeu uma coisa? Além de temer, ele se desvia do mal. Por quê? Porque quem teme, meus irmãos, se desvia. Não peca, não erra. Então, a coisa está séria. Pro nosso lado nessa noite. Está sério. Está sério. Apóstolo Paulo conclui também nas últimas palavras da sua morte, lá no livro de Hebreus. Ele entrega uma carta e olha o que ele escreve. Lá no capítulo 12, no verso 28 ao 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. É aí que chega o título. Com reverência e temor. Que é reverência? E temor. Porque Deus é fogo consumidor. E lembra que eu falei no começo do vídeo? Que sem o temor Deus consome? Então, olha isso. Olha o que Paulo fala sobre o temor, que é muito temor, meus irmãos. Não é porque a gente, nós sabemos que tem um Deus lá em cima. O cara tá fumando maconha lá, eu temo a Deus. Teme nada, meus irmãos. Quem teme obedece. Quem teme sujeita. Mas, irmão, meu filho tá lá nas drogas, mas ele é um menino que teme a Deus. Teme não, seu filho é um sem vergonha. Seu filho é um sem vergonha de falar que teme a Deus ainda. Um cara desborrado com as coisas de Deus. Não tem vergonha na cara. Você também não tem vergonha na cara de falar isso, que seu filho teme a Deus. Bebendo no bar. Meu marido tá lá no bar, bebendo, mas é um homem de temor a Deus. Temor porcaria nenhuma. Vocês não entenderam o que é temor? Se vocês soubessem o que é temor, se vocês soubessem, vocês não pecavam facilmente, não caíam facilmente, não falavam coisas absurdas do seu próximo rapidamente, sem pensar. Vocês não sabem o que é temor a Deus. Eu tenho Jesus no coração. Não tem nada. Nada. Jesus não mora num coração contendeiro, mentiroso. Eu vou terminar com uma mensagem, uma palavra tão linda. Vou terminar com uma palavra tão linda em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Olha o que está escrito lá. Amados, visto que temos essas promessas, purificamos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vou repetir. Vou repetir porque essa é linda. Olha o que ele fala, olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purificamos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha que coisa mais linda. Você viu? Você viu? Olha para você ver que o temor, ele é maior que a santidade e ele é maior do que o pecado, as coisas que contaminam. Ele falou, no temor. Olha, o temor ficou por último. Pra vocês terem uma ideia que essa cláusula de temer, ela não é brincadeira, não. Então, a pergunta é,
Tem promessas para os que temem a Deus? Tem muitas promessas. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 12,14: se temeres ao Senhor, e o servirdes e dar ouvido a sua voz, e não fosse rebelde às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguido o Senhor, vosso Deus, bem vocês será. Lá em 1 Samuel está escrito isso aí, lá no 12,14. Ele está dando, se vocês temer, vocês conseguem ir bem, né? Em Salmos 25,12, qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Então, o homem que teme ao Senhor, ele sabe, ele tem um conhecimento, ele sabe, meus irmãos, é coisa séria. E às vezes, meus irmãos, você já viu você já foram congregar, Deus está me mostrando aqui. Sabe naquela igreja onde tem aquele menininho de óculos que não fala com ninguém? Ou aquele senhor tímido? Você vai numa igreja hoje, você vê uma missionária querendo desaparecer. Você vê o pastor querendo desaparecer, o obreiro querendo desaparecer. Mas você vê lá no fundo, vê um menino de óculos, meio nerd. Ninguém dá nada para ele. Tímido. Mas esse daí teme a Deus. A maioria das pessoas tímidas é os que mais temem a Deus. São retinhos com as coisas de Deus. Enquanto os que falam muito, que tragam revelação, esses só fogo de palha. Pecam incessantemente, sem temor e tremor a Deus. Mas você vai ver aquele jovenzinho da escola para casa, da casa para o culto. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sei que tem pessoas boas e más em todos os lugares. Pessoas que temem e não temem. Mas sabe por que Deus, ele fixou na igreja a congregação cristã? Sabe por que Deus um dia falou comigo que tem obras naquela igreja que ele ama? O povo da congregação cristã corrompe com o tempo, é claro, mas é um povo que aprendeu a temer a Deus. É uma igreja que nos anos 90 abalou toda a estrutura da santificação na terra. Hoje tem o seu joio, mas o povo da congregação era um povo temente a Deus. Um povo que realmente viu o mal e se desviava do mal. E Deus falou comigo isso daí. Falou que essa igreja foi uma igreja que foi tão aparente no céu, do temor que eles tinham. O temor é tanto que isso é até burrice, né? Vamos colocar assim. As mulheres nem têm cabeça raspada e tá com véu. Mas é o temor. Querendo não errar. Né? Querendo não errar. Você vê aquele menininho lá, quietinho, vai para a escola para casa. Os amiguinhos estão bagunçando na escola. Ele está bem quietinho lá. Homem de Deus, menino servo de Deus. Está quietinho. Enquanto os outros, xarabacan, tarabacan, tarabará, entregando profecias, erram todo instante, xinga o teu próximo, não tem temor algum à palavra de Deus. E é isso, meus irmãos, que a gente tem que fazer. Nós temos que imputar dentro de nós mesmos essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Né? E que, é claro que a congregação cristã mudou muito, hoje tem muito carnal lá dentro, tem até prostituta, adúltero lá dentro. Mas era uma igreja que aprendeu a temer a Deus nos seus princípios básicos. Por quê? Porque eles foram inteligentes. Eles pegou santificação, eles pegou amor, eles pegou tudo. E pegou o quê? O temor. A congregação cristã colocou o temor acima de tudo. E é por isso que todo mundo quietinho. Você pode ver que a maioria dos congregação cristã, os meninos, tudo quietinho, as meninas, tudo saía de cabeça baixa para casa. Mas infelizmente, como o pecado vem, hoje você entra lá na frente, as menininhas tudo, o WhatsApp. Antigamente não era assim. Era uma igreja que fez o mundo acordar para o temor a Deus. Né? E louva a Deus por isso. Então, meus irmãos, tudo se corrompe com o tempo, né? Então, o que há de nós? O que vai acontecer conosco? O que diz Isaías 50:10? Quem há entre vós que tema a Deus e ouça as vozes do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Teme a Deus. Temer a Deus. Irmãos, espero que vocês tenham entendido. Eu fico aqui
com um sentimento triste e alegre ao mesmo tempo. Triste porque eu preciso mudar mais. Alegre porque Deus revelou essa palavra, que estava escondida no nosso nariz e ninguém conseguiu interpretar. Que temor é muito mais sério que isso. Que os pastores dessa internet façam um apelo, possam ensinar isso para as ovelhas, porque Jesus está voltando. E que vocês possam, meus irmãos, saber que o juízo de Deus está pronto. Então, espero que vocês possam, com pouca força, não negar o nome do Senhor e que vocês consigam chegar onde o Espírito Santo deseja que vocês cheguem, que é a plena virtude do seu conhecimento. E que nós consigamos juntos renovar esse talento. Eu queria pedir algo para os irmãos, eu não sei se eu vou poder pedir. Se for pela última, os irmãos comentem nesse vídeo. Depois que acabar esse hino, a gente vai encerrar. Eu queria que vocês reflitam. Eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe. Deus guarde. Eu preciso dar um jeito em minha vida. E que nós venhamos aprender mais com o Senhor. Cheia de questões mal resolvidas. E que Deus coloque a sua mão sobre a vida de A vocês. incerteza tomou conta da E que vocês sejam fortes. Indique esse ensino para muitas pessoas. Comentem. E levam essa mensagem. Eu preciso mudar, preciso ser mais forte nas tentações e obedecer mais a Deus. E que o Santo Deus Todo-Poder, da glória de Deus, possa abundar na vida de cada um de vocês. Vocês possam aprender com essa demonstração do Senhor e receber. Quem recebe? Quem recebe? Recebe ou não recebe? Milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas tocar tua palavra em meu coração. Não quero. Aleluia, Jesus. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e não profetizar. Milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero Milagre nessa. emoção, mas tocar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus. Irmãos, compartilhem. Comentem agora, tá? Deus abençoe. Comentem, por favor, comentem. Compartilhe para as almas. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. eu preciso te sentir Paz, Senhor. Comentem. preso. Paz, Senhor. Não tem mais palavras. Senhor, É muito forte para esse Deus. falas que eu te amo.